Que alegria! Aqui quem fala é Elton, da Clixel, no Rio de Janeiro. Eu estudo com o professor André Cispe. E graças a você, professor, e toda a sua equipe, consegui montar a minha assistência técnica. Obrigado a todos! Que alegria! Seja bem-vindo à 11ª aula do nosso curso grátis em manutenção de notebook. Na aula de hoje eu vou falar sobre análise visual. Sempre quando eu vou fazer uma análise visual mais aprofundada, eu utilizo um microscópio digital USB. Esse microscópio ele tem 500x e esse suporte, quem me presenteou foi o professor Luiz, da Isatec Assistência Técnica. Ele tem um canal dele no YouTube, Isatec, e no canal ele ensina a confeccionar esse suporte, que é muito fácil, como vocês podem ver aqui. E é muito útil porque você consegue regular a distância e a altura que você vai trabalhar. Então dá para trabalhar tanto com placa de desktop, notebook, celular, tablet, entre outras placas eletrônicas. Eu utilizo o notebook e um software de webcam que chama YAWCAM, Y-A-W-C-A-M, YAWCAM. Bom, você tem que ter uma boa iluminação, isso ajuda muito, e o microscópio você regula aqui o foco dele, então aqui está tudo certinho. Então quando você pega um notebook que o defeito é placa-mãe, você identificou isso, conforme eu expliquei nas aulas anteriores, você colocou lá na fonte de bancada, existe fuga de corrente ou a fonte desarmou devido a algum curto, ou simplesmente a fonte não deu nenhum sinal, e o problema não é carregador, não é bateria, você vai abrir o notebook e vai ser feita uma análise visual. Tem pessoas que utilizam lupa de relojoeiro, lupa de cabeça, outros lupas de bancada. Eu gosto de utilizar o microscópio porque ele dá uma melhor visualização para nós. Bom, a análise visual nós conseguimos identificar muitas coisas. Então tem muitos aparelhos que chegam em nossa bancada e através da análise visual, nós conseguimos identificar alguns defeitos. Quando esses defeitos são do tipo oxidação, solda fria ou algum erro na placa. Então, antes de eu começar a fazer análise visual e mexer na placa, ou até mesmo se você for fazer algum reparo, jogar calor, remova a bateria, tá? Então, muito cuidado, porque se você jogar calor em cima dessa bateria aqui, ela vai explodir. Então, remove a bateria. Essa bateria aqui, vamos colocar no microscópio. Vamos ver se vai conseguir pegar aqui, se a imagem dele não estiver tão próxima. É uma bateria de lítio. O código dela, olha lá, CR2032. Você testa, ela tem que dar 3 volts. Se ela estiver ruim, muitos notebooks não ligam se essa bateria estiver ruim. Então você já testa ela com multímetro, isso é muito simples de se fazer. Então você vai começar a fazer a análise visual. Então nessa placa nós temos aqui o Power Jack, que é onde entra a energia e você consegue fazer análise de oxidação, solda fria, se tem componente faltando, se já foi mexida a placa, se já foi feito ponto de solda. Então aqui logo à frente do Power Jack nós temos um componente aqui que é o B14. É uma bobina. Então essa bobina ela vai passar a corrente desse lado para esse lado. Então você vai lá com o multímetro e faz o teste de bip. Bipou, então está dando continuidade aqui desse ponto, desse pad a esse pad. Se não bipou, essa bobina está aberta e você identificou o defeito. Mais embaixo nós temos aqui o U15, que é um CI. O CI você pode baixar o datasheet para entender o que tem aqui internamente dentro dele. No esquema elétrico você consegue identificar também os caminhos, mas vocês podem ver aqui, ó, esses 3 terminais vão dar continuidade com a bobina, temos um separado e 4 aqui juntos. Mais abaixo nós temos aqui outra bobina, a B20, e aqui o capacitor C284.
E aí você vai seguindo a sua análise visual. Aqui é um conector. A placa vai ter vários conectores de flat. E você consegue fazer toda a análise visual para ver se não tem pino torto, se não tem solda fria. Muitos notebooks por queda acabam danificando alguma coisa ou soltando componente. Então essa análise ela é muito importante. Você vai fazendo a análise, você consegue visualizar melhor. Aqui nós temos componentes SMD com a nanotecnologia, que são componentes muito pequenos. E se você identificar algum ponto de oxidação ou muito sujo, você vai fazer o quê? Você vai utilizar o álcool isopropílico, você vai jogar uma gota de álcool isopropílico, vai borrifar. E com uma escova antistática, você vai fazer a limpeza. Como eu falei para vocês que o reparo em placa, você tem que ter conhecimentos em eletrônica, e você tem que fazer um curso de reparo em placa de notebook. Nós temos esses dois cursos, já foi falado. Para quem perdeu essas aulas, vou deixar o link na descrição do vídeo dos cursos. Mas o primeiro passo para o conserto é sempre a análise visual. Lógico que antes você liga o equipamento na fonte para verificar se há consumo de corrente ou não. E se esse consumo é baixo, é alto, se a fonte desarma, né? Antes mesmo você pode fazer testes, né, no carregador do notebook, mas normalmente a gente já coloca o notebook na fonte para verificar se ele está ligando ou não. Se ele não estiver ligando, a gente vai abrir, vai fazer uma análise na parte do conector. E essa análise que eu estou fazendo aqui na placa, com o microscópio, você pode fazer em outros componentes do notebook, em flex, em outros itens. Então você vai fazendo a análise. Eu já peguei muitas placas que simplesmente deu fazer a análise e ver que a placa ela estava muito suja e ter feito a limpeza com o álcool isopropílico, tá, gente? Tem que ser com o álcool isopropílico. Joga o álcool isopropílico e passa a escovinha e vai limpando. Sempre o movimento para fora, para a sujeira sair para fora da placa. E ao montar o notebook, ligar o notebook, voltou a funcionar. Ó, aqui é o BGA, nós temos essa cola. Quando você vai fazer um reflow ou um rebale, até mesmo um replace, trocar o chip, tem que remover essa cola. Você joga o ar quente, remove essa cola e aí você inicia os processos. Então até mesmo para quem está iniciando, você consegue visualizar melhor. Ó. Então aqui nós temos uma ponte de resistores. Nós temos 4 resistores aqui dentro, o código dele é o 1003, 10 mais 3 zeros, 10.000 ohm, 10K. Então, se você vem com o multímetro nesse ponto e nesse, ele vai dar 10K, aqui também, aqui também, aqui também. É uma ponte resistiva. São 4 resistores nesse encapsulamento. Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, esses componentes, é a parte de eletrônica. Esse Y3 é um cristal oscilador. Com o frequencímetro, osciloscópio, nós conseguimos medir a frequência e ver a forma de onda do mesmo. Então, na placa, você vai ter diversos componentes. Você vai ter diodos, transistores, capacitores, resistores, cristais osciladores. Olha outro cristal aqui, que é o Y2. E o ideal, sempre quando você for fazer uma análise na placa e for realizar testes, você ter o esquema elétrico. Você baixar o esquema elétrico e começar a fazer análise no mesmo. Então nós temos resistores que não tem o seu valor impresso sobre ele. Então para mim saber o valor, eu venho aqui com o multímetro de um ponto ao outro na escala de ohmímetro, que vai mostrar a resistência ohmica dele. E se ele tiver com a resistência alterada, o multímetro vai te enganar. Então o ideal é você procurar o modelo dessa placa, baixar o esquema elétrico, que é em fóruns. Eu tenho fórum que tem muitos esquemas, que é um fórum exclusivo aos alunos. E no esquema vai mostrar o valor de resistor. O resistor, ele tem valor. O capacitor, ele tem lá a sua capacitância em micro, nano, farad. Bobinas tem valores também, que é determinado em Henry. Quantos Henrys tem
aquela bobina, micro Henry, e assim por diante. Então, não é fácil, você que não tem conhecimento, quando vai iniciar o reparo em placa, todos vão ter dificuldades na análise do esquema, e a dica que eu dou é estudar eletrônica. Você tem que pegar firme na eletrônica para quando você for estudar, fazer uma análise numa parte do circuito, numa malha, você olha no esquema, você acha aquela parte, o esquema vai mostrar todos os pontos interligados, linha positiva e linha de terra, e você vai conseguir saber como fazer os testes aqui com o multímetro e identificar onde está o defeito. Então, essa análise visual, vocês já podem fazer, né? Você faz a análise visual, você verificou pontos de oxidação, sujeira, com o álcool isopropílico e a escova, você vai fazendo essa limpeza na placa. Se você viu que está faltando componente ou tem solda fria, você pode colocar novamente esse componente que está faltando, ou essa solda fria você refazer ela e aí montar a placa e testar novamente, tá? Aí no caso de fuga de corrente, curto, circuito aberto, entre os conhecimentos em eletrônica, tá? Tem pessoas que nunca fizeram eletrônica e conseguem consertar as placas de notebook, fazendo análise visual, colocando a tensão da fonte de bancada na placa e verificando se tem componente esquentando ou não, fazendo a troca. Então tem muitos consertos que são fáceis. Olha só um componente aqui como que tá, ó. Então conforme eu estou passando a placa aqui explicando para vocês, ó, tá vendo a situação dele? Então é interessante fazer os testes aqui, identificar qual que é esse componente. Ah, mas que componente é esse? Não tem a escrita na placa e os resistores, capacitores e bobinas são parecidos. Então você tem que olhar no esquema. No esquema vai ter lá R para capacitor, L para bobina e C para capacitor. Aí tem diodo que vai ter a letra D, transistores com a letra Q, CIs, a letra U, vai ter FL que são filtros e assim por diante, ok pessoal? Então vou encerrar essa aula aqui. Na próxima aula nós vamos montar esse notebook e em seguida a gente vai começar a fazer alguns testes aí de identificação de memória, HD, tem a parte de manutenção no cooler, que eu creio que eu vou passar amanhã, a parte de manutenção em cooler e depois a gente monta ele, tá? Então, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo que eu postei domingo, pelo apoio, estou bastante motivado, né? Graças a Deus, o número de pessoas que me acompanham, que gostam de mim, é 99% em cima daqueles 1% que são os haters que tem na internet, que não gostam, mas não me afetam de forma alguma. Obrigado pela atenção, que alegria! Até amanhã, terça-feira, a nossa próxima aula aí, galera. Vai ser a 12ª aula. Tchau, tchau!